boa noite a você, meu irmão, minha irmã, família de Cristo. Nós agradecemos a Deus a sua vida, agradecemos porque você tem sempre e constantemente nos acompanhado através das postagens em nossa página no Facebook, também em nosso canal no YouTube. Pedimos a você que ao assistir, ao estar conosco, também compartilhe com seus amigos e familiares aquilo que você tem visto e ouvido. Nós temos, portanto, um texto para lermos para a nossa breve meditação nesta noite, que se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos de 11 a 13, o texto que nos diz assim: Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: O que você faz aqui, Elias? Queremos usar esse texto do Antigo Testamento para falar sobre o tema muito brevemente: Deus no silêncio. Nós estamos aqui diante dos textos mais intrigantes e comoventes do Antigo Testamento. O contexto mostra Elias em uma das maiores batalhas ideológicas de toda a história humana, quando o que se discutia era quem é o Deus verdadeiro. A sociedade da época acreditava que o Deus verdadeiro era um Deus chamado Baal. A sociedade estava tão impregnada com a ideia de que Baal era o Deus da chuva, das tempestades e da fertilidade, que se torna curioso e também ao mesmo tempo perturbador que quase em toda a sua totalidade as pessoas passaram a adorar Baal numa demonstração de afronta ao Deus fiel e verdadeiro, a Yahvé, o Deus todo-poderoso e único Deus. Elias aparece nesse contexto desta batalha ideológica. Qual dos deuses é aquele que nos representa? Qual dos deuses é aquele que nos atende? A que Deus devemos servir? A Baal ou ao Senhor? A Baal ou Yahvé, o único e poderoso, todo-poderoso Deus? Mencionado por Jesus no Novo Testamento e no episódio da Transfiguração, Elias aparece com Moisés, conversando com Jesus, sendo uma das figuras mais proeminentes nesta época, e a sua história e nome percorre todo o Antigo Testamento e chega até a época de Jesus. O contexto mostra Elias desafiando os profetas de Baal, dizendo: Até quando vocês vão ficar em dúvida? O Deus que responder com fogo, esse nós acreditaremos que é Deus. 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azerá, fizeram um altar, colocaram sobre ele o sacrifício e passaram a invocar Baal desde a manhã até o horário do sacrifício da tarde. Cantaram, invocaram Baal, dançaram, se cortaram, entraram em êxtase e Baal não os respondeu. Dos profetas do Senhor, naquele monte só estava Elias, que dizia àqueles que clamavam a Baal: Talvez Baal esteja ocupado,
talvez esteja meditando em outro lugar, ou talvez esteja viajando, ou até mesmo dormindo. O fato é que Baal não respondeu. Então Elias pediu que molhassem o altar que ele havia preparado, restaurado, 3 vezes, até que a água escorresse pelas valas, molhasse também o sacrifício e todo aquele local ficasse encharcado de água. Em sua oração a Deus, o Senhor, a Iavé, ele disse: Senhor, responde-me e provas que tu és Deus e que está chamando o povo de volta para ti. No mesmo instante, fogo desceu do céu e consumiu o sacrifício e lambeu a água que estava nas valas. O povo então clamou dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Sim, o Senhor é Deus. Mas depois disso, Elias foi ameaçado de morte e fugiu. Deitou-se embaixo de uma árvore, pediu a morte, dormiu, foi acordado por um anjo e comeu novamente, entrou em uma caverna no monte de Deus. Foi quando Deus lhe disse: vai à porta da caverna, lá falarei contigo. E aqui começa a história do texto que lemos no início. Deus queria falar especificamente com Elias, e não mais com os profetas de Baal mostrando o seu poder, nem mesmo aos profetas de Azerá, mas Deus queria falar com o seu profeta, Deus queria falar com Elias especificamente. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor a Elias. Diz o texto que enquanto Elias estava lá, ainda dentro da caverna, o Senhor passou. Essa é a primeira lição a ser aprendida no texto que nós lemos no início. Sempre que saímos em obediência à palavra do Senhor, Ele passa por nós. Ele não passa simplesmente por passar e nos deixar para trás e sem respostas. Ele passa, fala conosco e nos mostra de fato que Ele está ali. O Senhor Jesus diz: eis que estou convosco. Ele não somente passa, mas ele diz: eis que estou convosco. E também ele disse assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. No entanto, não é difícil que venhamos confundir a presença do Senhor ou a passagem do Senhor, o nosso Deus, pela nossa vida com os barulhos ou com os fenômenos que acontecem à nossa volta. Esta, portanto, é a nossa segunda lição que extraímos do texto. O forte, intenso e terrível vendaval que vez ou outra passa pela nossa vida pode estar mostrando que Deus é quem dá ordem aos ventos, às tempestades, mas que Ele continua e está conosco. Diz o texto que o vento era tão forte que as pedras se soltavam do monte, como às vezes em nossa vida, quando o vento das tribulações são tão intensos que realmente acreditamos que tudo irá desabar, tudo irá se deslocar do seu lugar. Nós ficaremos sem chão e as pedras rolarão em nossas vidas no sentido de grandes dores e sofrimentos e angústias. Mas o Senhor dá ordem aos ventos, como naquele dia em que disse no barco, enquanto os discípulos, cheios de medo, atemorizados, disseram ao Senhor: Senhor, não te importa que morramos? O Senhor Jesus diz então àqueles temerosos discípulos e também ao mar:
mais especificamente ao mar: mar, aquieta-te, acalme-se. E em outras versões nós podemos ler: mar, fique calado, aquiete-se. E diz o texto bíblico que tudo, depois das palavras do Senhor Jesus, ficou em silêncio. O Senhor manda no vento e não se incomoda de forma alguma com o seu barulho. O Senhor estava com os discípulos no barco, ao mesmo tempo em que o Senhor estava com o profeta Elias naquela caverna, naquele instante enquanto ele passava. Da mesma forma que o vento, os terremotos têm grande poder de destruição, mas ainda assim Deus pode dar a mesma ordem: parem com este espetáculo, e assim será. Assim será no mundo, assim será com as catástrofes, assim será na minha vida, assim será na sua vida também. Quando os ventos e os terremotos das provações passarem pela nossa vida, deixemos que o Senhor dos ventos, o Senhor das tempestades, o Senhor dos movimentos da terra cuide de nós, porque Ele está conosco. Depois do vento e do terremoto veio um fogo, e diz o texto que o Senhor não estava no fogo. E esta é a nossa terceira lição que extraímos do texto. O fogo da aflição pode ser a mais terrível das provações, mas o Senhor continua conosco. O fogo queima e devora tudo à sua volta. Sadraque, Mesaque e Abidnego, a esta altura da vida, já homens formados, na iminência de serem lançados na fornalha de fogo, aquecida 7 vezes mais, por não terem se rendido à ordem de adoração da grande estátua que Nabucodonosor mandou construir, disseram: se Deus quiser nos livrar da fornalha de fogo, Ele nos livrará, ó Rei. Mas se Ele não quiser nos livrar, fique sabendo, ó Rei, que não nos curvaremos diante de outros deuses. Ao serem lançados na fornalha, afirma o texto bíblico que um quarto homem, semelhante ao Filho de Deus, passeava na fornalha com os 3 que ali foram lançados. Diz o texto ainda que nenhum fio de cabelo havia sido queimado e que nem cheiro de fumaça havia neles quando o rei pediu que eles saíssem da fornalha. E a última lição do texto que nós lemos nos faz entender que a brisa suave pode ilustrar muito bem a presença de Deus em nossas vidas, assim como o foi na vida do profeta Elias. Normalmente, costuma-se acreditar que Deus, para se apresentar como Deus e para se parecer com Deus, precisa vir com muito barulho, fendendo as rochas, passando como uma terrível tempestade por nossas vidas, por nosso país, em nossas famílias, aonde quer que for. Às vezes pensamos que Deus deve se apresentar como um grande e terrível fogo abrasador. Mas não devemos nos esquecer que Deus passa pelo vento, que Deus passa por entre a tempestade, que Deus passa por além do fogo, porque nada detém a sua presença e o seu poder. Mas no silêncio, na quietude, quando nos encontramos em nós mesmos e na presença poderosa daquele que fala ou silencia e tudo acontece, é que ouvimos sua voz a nos falar. O texto bíblico diz: e depois do fogo veio um suave sussurro, uma brisa suave. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz
a voz de Deus, audível, se fez ouvir ao coração e à mente do profeta Elias. O que você faz aqui, Elias? E com a pergunta de Deus a Elias, nós encerramos a nossa breve reflexão esta noite. O que você faz aqui, Elias? Eu acredito que Deus esteja sim perguntando para mim e para você, para todos nós que estamos assistindo a este vídeo neste exato momento. O que estamos nós fazendo aqui neste culto? O que estamos fazendo em nossa casa? O que estamos fazendo em nosso trabalho? O que estamos fazendo neste mundo tão carente e em desespero total? O que estamos fazendo diante da presença de Deus, seja no vento tempestuoso, seja na violenta tempestade, seja na passagem pelo fogo? O que estamos fazendo? Estamos nos silenciando na presença de Deus, aquietando o nosso coração, como assim nos diz o Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado entre os povos. O que estamos fazendo nós? Em reclamações, em murmurações, o que estamos fazendo nós? Dedicando a nossa vida ao trabalho, à busca de Deus em oração, à meditação da Tua Palavra em nossas vidas, ao pensamento de que Deus continua conosco. O que temos feito nós? O que eu tenho feito? O que você tem feito? O que a igreja tem feito neste momento de nossa história? Existe sim muito barulho à nossa volta, muito barulho à sua volta, mas o que fica de lição para nós nesta noite é buscar no silêncio a presença de Deus. Gostaria de orar por você neste momento. Talvez você esteja assim passando pelos ventos de uma grande tempestade. Talvez você esteja passando por um momento de um grande terremoto em sua vida e que as pedras parecem rolar sobre a sua existência. Talvez você esteja passando pela fornalha de fogo ardente das provações da nossa vida. Mas Deus te convida a sair para a porta da caverna. E Deus te pergunta, o que você está fazendo? Eu te convido à oração, te convido a descansar na presença poderosa do Deus que age. Eu te convido a estar na quietude de Deus e a esperançar com fé na atuação dele na minha vida, na sua vida, na vida da sua família, na vida da nossa igreja, na vida de nossa nação. Vamos orar neste momento. Deus amado e Deus bendito, louvamos o Teu nome, porque à nossa volta, Deus, há muito barulho. Pode ser que haja, Deus, tormenta, fogo abrasador. Pode ser que hajam, Deus, ventos e tempestades tão fortes. Mas, ó Deus, nós queremos descansar na quietude do Senhor. Sabedores que somos, ó Deus, que o Senhor continua agindo e trabalhando, assim como nos disse o Senhor Jesus, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus nos ajude a confiar. Guarde a nossa vida, nos proteja, console e conforte o coração daqueles que precisam do Senhor neste exato momento. Nós assim oramos e agradecemos no nome bendito e precioso de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Descanse na quietude de Deus. E se o mar bravio atingir a sua vida, continue confiando. Deus está com você e vai com você. No nome de Jesus, tenha uma excelente semana. Amém. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar.